Eu preciso movimentar o meu corpo para que essa energia possa fluir. É como uma bicicleta que se encontra parada no canto, mesmo que nova, ela vai enferrujar. Sabe aquelas pontes que a gente costuma usar em casa? Aquelas pontezinhas que o pessoal coloca em cima da mesa para fazer decoração e aquela água vai voltando ali? Se nós deixarmos aquela água parada sem que aquela fonte esteja ligada na tomada, nós não vamos ter a geração daquela água. Com isso, ela vai perdendo o oxigênio e vai apodrecer. Assim somos nós com o nosso corpo físico. Se não movimentarmos esse corpo, certamente nós vamos diminuir o potencial de energia aqui que nós temos, e aí automaticamente nós vamos minando as nossas forças físicas, porque essa energia não está fluindo no nosso corpo. E no primeiro slide vocês viram ali que tinha alguma coisa que chamava-se meridiano. O que significa esses meridianos? Os meridianos são canais de energia que nós temos no nosso corpo físico. Nós temos 12 canais de energia do corpo físico, 12 canais principais e mais de 3.000 canais percorrendo em todo o nosso corpo. É uma técnica oriental que se utiliza do movimento corporal e da respiração e da intenção para que a gente potencialize a nossa saúde física, mental e espiritual. Então ele falou ali do movimento corporal, ele falou da respiração, mas ele falou uma coisa que é muito importante, talvez a mais importante, a intenção. Tudo na vida nós temos que ter uma intenção. E se essa intenção estiver atrelada ao ego, aí já existe um probleminha, tá certo? Tudo que nós formos fazer na vida, a Bíblia fala do Ticum. Mas qualquer coisa, nós temos que ter uma intenção firme, um propósito firme. Mas qual é esse propósito? De expansão. Expansão. O ego, ele não permite a expansão. Ele limita o homem na sua potencialidade, nas suas qualidades. Por quê? Porque ele se volta única e exclusivamente para atender o seu desejo. Os movimentos que eu faço com o meu corpo físico, eu posso me tornar uma pessoa melhor. Isso de controlar o impulso físico parece ser uma coisa fácil, mas não é. Porque o nosso corpo ainda é mal educado. Mal educado naturalmente pelos nossos pensamentos. Mas eu preciso aprender a controlar o meu corpo físico, a educar o meu corpo físico da mesma maneira, com a mesma intensidade e com o mesmo comprometimento que eu educo o meu campo mental e com o mesmo zelo que eu trago o meu corpo espiritual, com essa mesma intenção. Não existe, na minha humilde ótica, aquilo que é mais importante. O corpo espiritual é mais importante que o corpo mental? O corpo mental é mais importante que o corpo físico? O corpo físico é mais importante que o espiritual? Não. Todos têm a sua importância de igual teor, porque precisamos dos três para caminhar aqui nesse planeta. Naturalmente, algumas pessoas dão valor mais ao corpo físico. É natural, de acordo com o entendimento e o grau de evolução de cada um de nós. Mas a partir de um determinado momento, vamos despertando para este nível de consciência que acende uma capacidade de inteligência e de raciocínio dentro de um outro padrão vibratório, onde eu equilibro o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. E eu costumo dizer que toda criatura humana que julga, condena. Vou repetir. Toda criatura humana que julga, condena. O que não condena é o que não julgou. Porque dentro da minha incapacidade e da minha imperfeição espiritual, vou perder essa oportunidade de julgar meu semelhante? Imagina! Eu sei que eu tenho um monte de defeito, é a oportunidade que eu preciso para me colocar superior a ele. Veja como tudo é importante, como tudo é válido, como tudo
feito. Nós temos o hipotálamo no cérebro. E como é que o hipotálamo ele cria reações de bem-estar, de alegria para o nosso espírito? Quando a gente, isso é científico, tá pessoal? Isso não é achismo, foi comprovado cientificamente. Quando nós somos caridosos, mas tem um sentimento que mexe diretamente com o hipotálamo, que é a gratidão. Se o meu olhar para o caso for um verdadeiro olhar de amor, não tenha dúvida que nós vamos aproveitar desta oportunidade para avançar, para evoluir, para crescer. E aí vem a gratidão. Gratidão, eu costumo dizer que é uma qualidade de espíritos humildes. O orgulhoso não é grato. Até porque ele acha que ele pode tudo sozinho. Ele acha que ele faz tudo sozinho. Veja, para nós estarmos aqui hoje, o quanto precisou de todos, o envolvimento de todos, da disposição de todos, para que a gente pudesse estar aqui hoje apresentando isso, gente. Isso é desenvolver a gratidão. Todos aqui têm um papel fundamental. Se faltou um de nós aqui, já iria comprometer a qualidade do nosso trabalho. Eu costumo dizer que não importa se tem 5, 10 ou 20 pessoas, mas que todas estejam no mesmo sentimento, é isso que importa, né? Então essa gratidão é fundamental para mexer com o hipotálamo e trazer bem-estar para a nossa vida. Então tem que usar a cabeça, usar a inteligência, usar o raciocínio. Façam menos para conseguir mais. Tudo na vida. Usem a inteligência, usem o raciocínio, façam menos para conseguir mais. Discutem menos, falem menos, pensem menos, desejem menos. Emoção é uma reação a um estímulo ambiental que produz tanto experiências subjetivas quanto alterações neurobiológicas significativas. Está associado ao temperamento, personalidade e motivação. A palavra deriva do termo latino emovere, onde o e significa fora e movere significa movimento. Qual a diferença da emoção para o sentimento? Aptidão para sentir, disposição para se comover, se impressionar, perceber e apreciar algo, certo? Sensibilidade. Estamos sem sensibilidade, estamos muito emotivos e com pouco sentimento. O agaço, pessoal, significa esvaziar o copo. Na nossa experiência espiritual aqui na Terra, nós temos que zelar por estar com esse copo na metade. Metade da minha experiência de vida no dia a dia e a outra metade eu me permitir que cheguem novos conhecimentos. Aí eu vou trabalhar o orgulho. Quando o copo começa a encher, o meu ego está enchendo. Quando eu perceber que o ego está enchendo, façam o seguinte: diminuam esse copo, deixa na metade de novo. Quando alguém falar alguma coisa para vocês e começar a encher o copo, esvazie. Compreendem? Paciência é um atributo do espírito. Tolerância é um atributo humano. Não tem como nós pedirmos paciência para uma pessoa se ela não tem. Mas tem como nós pedirmos a ela que seja mais tolerante. Mas só tolera o espírito que quer manter o agaço, o vencer a si mesmo. Essa é a simbologia. A palavra o agaço significa vencer a si mesmo. Nós não estamos aqui para vencer ninguém. Por isso que no Aikido não existe uma competição. É a única arte marcial do mundo que não tem competição. Todas as outras têm. Porque no Aikido é vencer a si mesmo. Se eu tenho uma vontade de agredir uma pessoa porque ela está me agredindo, o Aikido me ensina a não manifestar essas minhas tendências menores. O Aikido é uma arte marcial japonesa criada na década de 40. Eu não fico parado nunca. O Aikido vai promover um movimento constante. O princípio do treino: aprender a mexer o corpo, a nos movimentar, não estarmos parados, estagnados. Corpo sempre em movimento.
Aí, tá bom. Aí. Muitos de vocês vão falar assim: eu não tenho mais idade para isso. Um dos nossos mestres, falecido há pouco tempo, ele começou a treinar aos 70. Tornou-se faixa preta e foi a pessoa que abriu a primeira academia de Aikido em Vitória do Espírito Santo. Então não digam que está tarde, tá? Ele começou aos 70. Tá? Outra coisa, nosso sensei, que ele conhece bem, ele vai completar 79 anos esse ano. Arai Sensei. Ele é filho de japonês, acupunturista, e estuda muito toda essa parte que o Mirajara nos ofertou hoje aqui. E ele costuma dizer uma coisa, e eu gosto muito dessa historinha que ele conta. Ele falou que quando ele começou a estudar o ofício da acupuntura e o estudo de todas essas energias, ele disse que teve um acupunturista russo, que ele era neurologista. E esse neurologista, quando ele começou a aprender o ofício da acupuntura, ele se propôs o seguinte: como ele era neurologista, ele pegava os pacientes, colocava aquela parafernália de fios, sensores, tudo na cabeça, e ia aplicando as agulhas da acupuntura e via, mapeando qual o estímulo do cérebro que acontecia. Quando ele concluiu esse estudo, ele concluiu o quê? Que dentro do cérebro desenhou-se o corpo humano, tronco, membros, braços, pernas, com uma diferença. Naquele desenho interno do cérebro, as mãos do desenho eram 3 vezes maior a do que seria proporcional a de um ser humano. Qual foi a conclusão dele? Que quem exerce trabalhos manuais mantém uma maior área cerebral ativa. Então, eu tenho certeza que todos vocês provavelmente devem ter alguém nessas condições aqui, ou conhece alguém, familiar ou não, parente. Normalmente mulheres, os homens são bem menos, que alcançam uma idade bem avançada, acima dos seus 85, 90 anos, completamente lúcidas, completamente ativas, mas se for procurar o histórico, a maioria delas faz tricô e crochê, trabalhos manuais. Tá? Por que o Aikido é importante? Você trabalha as mãos o tempo todo, tá? E uma segunda historinha, essa mais curtinha. O oriental, ele acredita que o Ki, a força espiritual, ela se manifesta de baixo para cima, da terra para o céu. Então eu tenho certeza que todos nós já tivemos a oportunidade de conviver com o recém-nascido. Quando o recém-nascido ele é pequenininho, tem meses, ele não anda, ele fica só deitado. A primeira coisa que ele começa a fortalecer são as pernas. Ele começa a virar na cama, começa a se ajoelhar, engatinhar e começa a andar. E aí, à medida que a criança vai se desenvolvendo e crescendo, ela começa a desenvolver o estômago. Criança com 9, 10 anos come até pedra e está sempre com fome. Depois, então, está desenvolvendo o estômago. Depois de 17, 18 anos, é a pleno da força física. A galera vai com a musculação, fica forte, aquela coisa toda. E quando chega aos 23, 24 anos, está no auge da sua capacidade física e mental. Só que também o enfraquecimento, ele vem de cima, de baixo para cima. Qual é a primeira coisa que todos nós sentimos? As pernas. Então o Sensei diz o seguinte: quer ter uma vida longeva, quer alcançar uma grande idade, fortaleça suas pernas. Elemento fogo. O fogo é o elemento do coração. Quando ela está bem, causa sentimento de solidão, falta de amor, incapacidade de amar. O espírito fica contrariado por não conseguir se relacionar com amigos ou familiares. O bom coração é responsável pela pessoa amável, aberta ao amor
e as relações, está sempre feliz e confiante, como nosso amigo Sr. Fernando, elevada autoestima, paixão pela vida, pelos amigos e pela família. Olhando para o Sr. Fernando, ele não é meio rosadinho aqui assim? Certamente ele é do elemento fogo. Eu tenho como comprovar isso, mas não vamos fazer isso hoje. Fica para uma outra oportunidade, para dizer que nós não erramos nessa. O professor Roberto, observe o professor Roberto, ele não tem essa região bem vermelha. O professor Roberto não está sempre sorrindo. Qual foi a vez que vocês encontraram com o professor Roberto que ele ligou um sorriso? Eu, esse ano, eu tenho a felicidade de estar participando com os colegas aqui. Já vamos para o 6º ano participando aqui, né? Frequentando as reuniões. Da primeira vez até agora, eu sempre lembro do professor Roberto nessa mesma fisionomia, sempre buscando a comunicação. Por que buscando a comunicação? Gosta de conversar. O elemento fogo, que é coração, ele é apaixonado, ele abraça as pessoas, ele acolhe as pessoas. Ele acolhe as pessoas. Como é importante isso, né, gente? O acolhimento. E aí, por que o professor Roberto gosta de falar? O senhor Fernando também, ele é bastante comunicativo. E por que gosta, que se sente bem em se expressar? Porque é coração. Ah, mas o que tem a ver o coração com falar? Tudo. Qual é a saída de energia do coração? A língua. A língua. Vocês apostariam que eu sou regido por coração ou não? Quem acha que eu não sou regido por coração, levante a mão, por favor. Dentro dessas características que eu falei. Temos um ali, né? Eu sou madeira e coração. Eu comecei com esses dois, mas eu tenho essas duas características que vocês viram ali, né? Umas melhores, outras piores. Tenho vontade de socar também de vez em quando, viu, Sr. Jeremias? Tenho vontade de desapertar o pescoço de alguém que joga o papel no chão. Não nego. Tem umas coisas que me aborrecem, aí eu tenho que controlar aquela chama, entende? Estou tentando fazer isso aí, gente. Ok, vamos próximo. É muito família as pessoas de fogo, viu? Perfil do fogo. Olha lá o desenho dele. Veja se vocês conhecem alguém próximo de vocês ou da família que tem aquele corpo ali, ó. Aquele corpo ali, ó. Com pessoas de fogo. Olha lá, coração jogado, fala, sentido fala, o tecido é um vaso, secreção, suor, expressão, riso. Mas estão sempre sorrindo. Olha para o Sr. Fernando e para o professor Roberto, estão sempre sorrindo. Mesmo que eles não estejam sorrindo, eles estão sorrindo. Sentimento, alegria, estação verão, gostam de um céu azul, de um céu de brigadeiro, não é? O clima é o calor, são pessoas que acolhem com o calor. A cor, o vermelho, por isso o rosto mais avermelhado, o sabor, o amargo. Ah, mas eu não gosto de amargo. Veja já, o professor Roberto e o senhor Fernando, por exemplo, falando isso. Não quer dizer que gosta, mas é o que vai equilibrar. Ah, quer dizer que então, se eu me alimentar com coisas amargas, eu vou equilibrar mais o coração, então eu vou me tornar menos tagarela? Sim, você vai dizer e não falar. São coisas diferentes. Tem pessoa que fala muito e não diz absolutamente nada. Esse é o perfil fogo desequilibrado. Desequilibrado. Agora, nós falamos da alegria, não é? Alegria demais, o Barão Vermelho do Frejá já falava de desespero. Tem uma música do Barão Vermelho do Frejá que diz que alegria demais é desespero. Sabe aquela pessoa que não para de rir, parece um hiena? Aí o outro que não entende nada, ele fala, nossa, ele é tão feliz, eu queria ser igual ele. Não faça isso, meu filho. Ele é um desequilibrado. Não faça isso, a pessoa não para de rir. Você fica 2 minutos do lado daquela pessoa, já está cansado. O elemento terra. Olha que bonitinho terra. Olha como é que ele é o perfil dele. Ó. As coxas mais grossas, o tronquinho mais largo e mais curto. Tá vendo? Olha lá o rosto como que é. Eu passo pâncreas no sentido agustação, tecido conjuntivo, secreção saliva, expressão canto. Sabe aquela pessoa que ela está falando, tipo gaúcho? Mas onde é que tu vai, tchê? Parece que está sempre cantando. Normalmente é a característica de pessoas do elemento terra. A estação é a canícula, que é uma meia estação ali, né? O clima, a umidade, a cor, o amarelo são pessoas que tendem
aparentar uma fisionomia mais amarelada, o sabor é adocicado para equilibrar, e o odor é perfumado. Então, o que representa isso, pessoal, na medicina chinesa? Na avaliação do paciente, pelo cheiro que ele exala, dá para a gente perceber algum desequilíbrio, tá? Elemento metal é a fonte de tristeza, o sentimento de perda e dependência emocional de outra pessoa. Quando não está bem, pode também causar vazio espiritual, falta de crença e em tudo desilusão. O pulmão, ao contrário, gera sentimento de liberdade, liderança, força espiritual e mente brilhante. Isso é o órgão quando está equilibrado. Um órgão em desequilíbrio vai gerar um vazio espiritual, uma desilusão. Então quer dizer que o meu espírito no meu corpo físico vai receber as emanações dos órgãos, mexendo com o meu estado espiritual e com isso afetar os meus pensamentos e como consequência eu ter a aproximação do astral inferior? Sim. Comece a entender, gente, como essas coisas estão intimamente relacionadas. Se eu tenho um corpo vigoroso, os órgãos equilibrados, tudo que eu fizer para acender o meu estado espiritual, eu vou dar vários passos mais adiante, com mais clareza, com mais firmeza, e aí o meu processo evolutivo vai ser mais rápido. Olha lá a figurinha do metal, como que é, tá vendo? Ele é um pouquinho diferente. O sentido é o olfato, o tecido da pele, secreção catarro, expressão de pranto. Parece que está sempre naquele pranto. O clima é secura, cor branca, sabor picante, odor cárneo. O elemento água é regido pelos rins, é responsável pelo sentimento de sobrevivência, pelo medo, inclusive pelo medo da morte e desconhecido. A pessoa, quando está com esse órgão em desequilíbrio, ela pode começar a sentir um medo de morrer, ela pode ter medo, por exemplo, o tempo vai mudando, a pessoa tem medo de chuva, mas nem começou a chover, mas ela começa a ter um medo de chuva, medo de raio, medo de trovão, tá bom? Esse desequilíbrio dos rins pode inspirar isso na pessoa, tá? Olha o água é meio gordinho, meio baixinho, tá vendo? A estação é no inverno, clima frio, a cor é escuro, sabor salgado, que vai equilibrar, o odor pútrido, o órgão rim, bexiga, audição. Quer dizer que uma pessoa que tem algum problema renal, ou uma disfunção, ou uma sintomatologia, ela pode começar a perceber sintomas de zumbido no ouvido, tá? Começar a ouvir coisas que não está nem ouvindo. Veja como essas coisas vão inspirando o corpo físico com o corpo espiritual. E aí, fazer um bom diagnóstico é importante. Porque se uma coisa vai levando a outra, eu posso ter um diagnóstico de natureza espiritual, também um diagnóstico de natureza física. Por isso tem que procurar tratar do corpo e do espírito. Fisiognomia, tida como uma subdivisão da medicina chinesa, é estudada atualmente por acupunturistas, terapeutas e por toda uma legião de leigos profissionais que reconhecem seu valor e importância como diagnóstico. Além de Benedito é especialista, conhece certas particularidades do caráter da pessoa. Isso é interessante, né? Fornecendo outras informações através dos traços faciais, relacionando-os à sua saúde física, emocional e mental. Veja como isso é importante, não é? Os nossos olhos, eles gostam de nos iludir. E a gente gosta da ilusão também, né? Porque é tão prazeroso a gente ser iludido, né? Porque quando cai na realidade, a gente sabe que vai ter que modificar alguma coisa. Isso exige um esforço tremendo, né? Um sacrifício pessoal muito forte da gente, para vencer alguns obstáculos que nós temos. Mas a nossa fisionomia, ela vai trazendo o nosso desenho de personalidade, de caráter, por conta da nossa postura perante as pessoas e perante a vida. Tem pessoas que você está conversando com ela, você fala assim, olha, está na cara que ela está falando mentira. Está na cara, e a pessoa acha que está me enganando. Gente, se o mais leigo já percebe isso, imagina quem estuda, quem é craque nisso, que está todo dia lidando com isso. Eu, por exemplo, estou há 20 anos, todo dia, o dia inteiro. Então fica até perigoso, né? Fica até perigoso. Eu procuro
ficar mais no anonimato, porque realmente não é fácil a gente lidar com tudo isso. Por quê? Porque exige de nós a benevolência, exige o amor de nós, para olhar para aquele semelhante da mesma forma que nós gostaríamos de ser olhado. Então é um perigo conhecer isso. Por quê? A primeira coisa que a gente faz é o julgamento. E por que a gente julga? Autodefesa psicológica. Na hora que eu julgo alguém, eu me coloco superior a ele. É automático, entende? Então é muito perigoso ter essas ferramentas em mão, dominar tudo isso e não ter o amor no coração, porque a gente se torna juiz. Tem que usar a cabeça, usar a inteligência, usar o raciocínio. Façam menos para conseguir mais. Tudo na vida. Usem a inteligência, usem o raciocínio, façam menos para conseguir mais. Discutem menos, falem menos, pensem menos, desejem menos. O Chico Xavier tem uma coisa interessante, que eu nunca vou esquecer que ele falou, né, que é um grande nome, não é? E ele falou o seguinte: se você já aprende a palavra dele, por isso que eu estou fazendo essa referência, não posso tê-las como minha, ideia dele. Se você come num prato fundo, aprenda a comer num prato raso. Se você já aprendeu a comer num prato raso, vá para um pires. Aprendeu a comer no pires? Aí tu faz o seguinte, agora a ideia é minha, tá? Vou complementar a ideia do nosso querido Chico. Vamos fazer o seguinte: abre uma garrafa, quando o sol estiver brotando lá, você aponta para ele, engarrafa sol, depois você fecha. Vai viver de luz. Entende? Mas nós não estamos nessa condição ainda, né? Muitos precisam de um belo filé mignon ainda, e tudo bem, né? Mas fica nessa dica, tá, pessoal? Olha a diferença do oriental para o ocidental. As duas coisas estão certas, tudo bem? As duas estão corretas. O oriental busca respiração para chegar a Deus. O ocidental busca religião para chegar a Deus. As duas estão certas. Porque quando eu respiro, eu equilibro, acendo o meu canal de energia que está aqui em cima. Tudo bem? Tem um canal de energia aqui, ó, no topo da cabeça. Aí eu vou inspirar. Aquele ar maravilhoso vindo lá de cima. Eu capto energia aqui. Começo a me reequilibrar. Tá? Mas o ocidental busca religião. No latim é o religare, né? Religare. Religare o quê? Religar aquilo que um dia foi desligado. Quando que o homem começou a sofrer? Quando ele se desligou do Criador. Foi ali todo o problema. Em algum momento nós aqui, todos nós, em algum momento do dia a gente se desliga dessas leis universais. Em algum momento a gente dá uns cochilos, né? Dá umas tropeçadas. Aí é aquela história de encostar o dedo na tomada. A criança, você fala para ela, não encosta o dedo na tomada que dá choque. Ele ainda não sabe, ele vai pôr e vai tomar um choque. Depois ele sabe que já dá choque, ele não põe mais porque fica com medo, né? O adulto, ele faz isso? Não. Ele continua pondo o dedo na tomada depois, porque ele é presunçoso, ele é orgulhoso, ele acha que pode, e ele vai tombar 3, 4, 5, 6 vezes, e vai continuar colocando a mão na tomada, porque ele é teimoso porque ele é orgulhoso, ele não aceita que ele perdeu. O seu posicionamento está errado. Você colocou o dedo na tomada, não faça mais isso. Isso está te causando um prejuízo para a sua vida. Não faça mais isso. Muda seu pensamento, muda a sua postura, muda a sua atitude, muda a sua forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas. Saia do egocentrismo. Se a minha capacidade espiritual for de alto alcance, eu daqui, olhando ele chegando lá no fundo, já vai dar para sentir o astral que ele está trazendo. Vamos supor que ele estivesse aqui, né? E ele está entrando lá naquela porta, lá, indo para cá. Daqui já dava para fazer uma pequena leitura. Na medida em que ele fosse se aproximando, eu só ia ratificar aquilo que eu percebi. Tá bom? Então nós temos que desenvolver esta capacidade de nos estudar e também observar as pessoas que estão à nossa volta para tomar cuidado.
Porque se o mundo está intolerante, muitas vezes vale o silêncio para se manter vivo, do que o corajoso para morrer. Tudo bem, gente? Então, aquilo que vocês estão vendo ali, ó, são as nossas vibrações que fica naquela atmosfera do corpo físico através dos nossos pensamentos. Então, o que eu quero dizer para vocês todos aqui é o seguinte: todas as vezes que tiverem que falar a verdade, escolham pela verdade. Não escolham pela mentira. Não importa o que vocês vão falar. Se não for o tempo ainda, guardem, silenciem, trabalhem isso dentro de vocês, porque dependendo da situação, a verdade pode ser muito dolorosa e não conveniente para determinada ocasião ou para o momento que aquela pessoa está vivendo. Vamos supor que eu tenha a informação do Bruno através dessas irradiações que o corpo físico dele me oferta. Eu estou vendo que tem uma situação que precisa ser corrigida, mas eu preciso compreender o momento atual em que ele está e talvez apenas observar. E se quiser mudar alguma coisa dele, não vai ser aqui. Eu vou abraçá-lo, falar: vamos tomar um café, vamos beber uma água, vamos almoçar. E ali, com a minha vibração superior, o que foi falado ontem na reunião? O que foi falado ontem na reunião, no final da reunião da projeção? Foi falado exatamente isso, que nós temos que irradiar, que não adianta ficar se lamentando com as tragédias. Vamos lembrar o que foi falado ontem. Não adianta se lamentar com as tragédias que nós estamos vendo aí. Não adianta ficar com o coração apertado. Ai que dó, ai que coitado. Não, isso não adianta. Foi falado aí ontem. Então, eu vou pegar o Bruno aqui e vou dar um discurso de moral nele? Não. Vou abraçá-lo com amor, irradiar as minhas energias de amor em direção a ele e ajudá-lo a transformar isso sem que ele saiba. Sem que ele saiba.